Hello! Eu sou a professora Adriele, sejam muito bem-vindos a mais uma aula. O assunto da nossa aula de hoje é Simple Past, ou passado simples. Bom, o que é passado simples? Em se tratando de língua inglesa e de outra língua, verbos que estejam no passado são verbos que vão fazer referência a ações que de fato já foram concluídas. E em se tratando de língua inglesa, Simple Past, aqui eu tenho um esquema, que o passado, este pontinho vermelho, simboliza a minha ação agora, no presente. Então significa que são ações acontecidas no passado, antes que já acabou do presente, ok? Esta aula de hoje ela vai ser dividida, ok? Então nós temos na língua inglesa verbos regulares, que são os verbos simples, os verbos irregulares e o nosso to be, que no passado nós sabemos que se trata do was e do were, ok? Para esta aula nós vamos estudar os verbos regulares, que são aqueles verbos mais simples de ser conjugados, ok? Em se tratando de passado simples, na língua portuguesa nós temos eu trabalhei ontem, né? Nessa frase, ó, eu trabalhei ontem, I worked yesterday. Eu trabalhei ontem. Nós dançamos muito ontem. Nós jogamos futebol ontem à noitinha. Eles estudaram inglês na semana passada. Minha mãe limpou este quarto na última segunda. Então reparem, gente, que eu tenho meu pronome eu trabalhei. Na língua portuguesa, trabalhei. Nós dançamos. Nós jogamos. Aqui no caso, played é jogamos. Nós jogamos. Eles estudaram. Vou colocar aqui embaixo. Estudaram. Minha mãe limpou. Então, reparem que todos esses verbos, eles possuem uma forma de ser conjugado diferente da outra. Dependendo do meu sujeito, vai ter, o meu sujeito pronome, vai ser conjugado de uma forma diferente. Então, aqui, ó, eu trabalhei. Nós dançamos, nós jogamos, eles estudaram, minha mãe limpou, ela limpou, né? Agora, na língua inglesa não tem nada disso. Para verbos regulares, o que vai acontecer? Independente do meu sujeito, se ele vai ser eu, se vai ser você, se vai ser nós, ou se vai ser ele ou ela. O que vai acontecer? Na língua inglesa, os verbos regulares, lembrando, os verbos regulares, qualquer verbo só vai acrescentar o ed, que já vai mostrar que está no passado. Simples assim, só colocar o ed, tá? Regra geral, colocar o ed. É claro que tem algumas regras específicas que daqui a pouquinho eu já mostro a vocês, tá? Outro detalhe, em frases afirmativas e em frases negativas e em frases interrogativas, o passado vai exigir, assim como o presente também, né? Ele vai exigir um verbo auxiliar, tá? Tanto na forma interrogativa quanto na negativa, ok? Mas a princípio, eu sabendo que em verbos regulares eu só acrescento o ed, fica fácil. Ó, eu trabalhei, worked. Ó, I worked last night. Eu trabalhei noite passada. Eu trabalhei, I worked, tá? Agora, na afirmativa. Agora, na minha negativa, como eu estava falando para vocês, eu necessito do meu verbo auxiliar. Quem é o auxiliar no passado? É o did.
o meu verbo auxiliar do passado é o did. E eu sabendo que em frase negativa eu tenho que colocar a minha partícula not, vai ficar mais fácil. Então eu posso falar I didn't not, I did not. Ou eu posso utilizar a minha forma contraída, que é didn't, tá? I didn't work last night. Eu não trabalhei noite passada. Detalhe. Na minha frase afirmativa, eu coloco o meu verbo no ed, com o ed. I worked. Agora, quando eu transformo essa frase afirmativa em negativa, o meu verbo, ele volta para a sua base form, ou seja, a sua forma básica. Eu não coloco o ed quando vai fazer pergunta, eu não coloco o ed quando vou fazer a frase negativa, tá? Então aqui, I didn't work last night. Eu não trabalhei noite passada. E outra regrinha que não foge das demais, para eu fazer pergunta, eu só vou trocar. Eu inicio a minha frase com o meu auxiliar. Quem é o auxiliar do passado? O did. Então, eu coloco did para fazer pergunta. Depois eu venho com o meu sujeito, o meu subject, ok? Então, aqui eu quero fazer uma pergunta para você. Eu vou fazer uma pergunta para mim mesma, né? Então, aqui, ó. Você trabalhou noite passada? Você trabalhou? Como que eu sei que essa frase está no passado? Essa frase interrogativa. Você trabalhou noite passada? Como que eu sei? Porque eu tenho aqui o auxiliar did no passado. Did só é usado no passado. Então, aqui, did you work last night? Did you work last night? Ou seja, você trabalhou noite passada? Então, aqui eu tenho uma frase afirmativa, uma frase negativa e uma frase interrogativa. Aqui nós temos alguns verbos, todos eles regulares. Worked, que é o verbo trabalhar. Danced, que é o verbo dançar. Played, que é o verbo jogar ou tocar. Studied, que é o verbo estudar. E cleaned, que é o verbo limpar, ok? Então aqui, alguns com ed no final, outros só com d, outros com ied. São regras específicas que eu mostrarei a vocês já já. Primeiro, I worked yesterday. Eu trabalhei ontem. Então, às vezes, em algumas frases que estão no passado, vai ter ali alguns advérbios de tempo para mostrar o momento em que aconteceu. Aqui no caso foi ontem. I worked yesterday, ok? Então, reparem, I worked, tá? Com o ed no final. Aqui, we danced a lot yesterday. Ou seja, nós dançamos muito ontem. Olha aqui o finalzinho do meu verbo. Nós jogamos futebol nós jogamos futebol ontem à noitinha. Então, we played soccer yesterday evening. Ok? Aqui, they studied English last week. Eles estudaram inglês na semana passada, tá? Minha mãe, my mom cleaned this room last Monday. My mom, minha mãe limpou, ó, o verbo terminado em ed, limpou este quarto na segunda passada, last Monday, ok? Então, essa primeira aula, no caso, né, nós temos afirmativa, negativa e interrogativa. Sabemos que todos os verbos irregulares devem levar o ed em seu final. Bora para as regras especiais? Turminha, eu disse regras especiais, mas na verdade são regras gerais. As regras especiais, elas vão existir em verbos irregulares, ok? Pois bem, quais são as regras gerais? Eu sei que eu devo colocar em todo verbo a partículazinha ed. Tá. Então vamos iniciando com estes verbos. Clean, né? Finish, open e went.
Clean, que é limpar. Finish, terminar. Open, abrir. E went, querer. Todos eles são verbos regulares. O que vai acontecer com verbos irregulares? Só colocar o ed. Então, no passado, para falar que limpou, limpei, limparam, né, dependendo do meu sujeito, que vai estar antes do verbo, eu vou colocar aqui cleaned, finished, opened, wented. Então, é só colocar o ed no final. Simples assim, ok? Mas vai acontecer em alguns verbos que eles são regulares e eles já terminam em e, como o dance, arrive, o live e o did. Então, o verbo dançar, o verbo chegar, o viver ou morar, né? Dependendo do contexto, e o verbo morrer, eles já terminam em e. Então, neste caso, eu vou apenas acrescentar o de, ok? Que já vai estar no passado, tá? Agora, há verbos que também são regulares e terminam com y. O que vai acontecer, né? Os verbos que terminam em y e antes dele tem uma consoante, ó, reparem, antes do y tem uma consoante, o que vai acontecer? Eu vou retirar o y, vou colocar um i no lugar dele e depois eu coloco o ed. Então, o verbo study, tira o y, coloca o i e o ed. Fica studied, ok? Então, verbos que terminam com y e antes do y tem uma consoante, retira o y, coloca o i. Depois, coloca o ed, tudo junto. Vai ficar studied, tried, spied e cried. Ou seja, estudei ou estudaram, dependendo do meu sujeito, né? O verbo tentar, o verbo espionar e o verbo chorar, ok? Prosseguindo, há uma situação que os verbos também vão terminar em y, mas eu devo analisar antes dele. Se antes do meu verbo, antes do meu y, tiver uma vogal e não mais uma consoante, igual está aqui, se tiver uma vogal, eu só coloco o ed junto. Não preciso retirar o y e colocar um i no lugar. Então, eu vou observar umas duas situações. Se o meu verbo tem y e antes tiver uma consoante, eu vou tirar o y. Mas, se o meu verbo tem y e antes tem uma vogal, aí eu só coloco o ed, tá? Então, o verbo play, que é jogar ou tocar, vai ficar played. O meu verbo enjoy, que é gostar ou apreciar, vai ficar enjoyed. Enjoyed, ok? Aí, vai ter algumas situações de verbos que nós chamamos de CVC. O que é CVC? Consoante, vogal, consoante, né? Então, eu vou analisar, ó, consoante, vogal, consoante. Consoante, vogal, consoante. No finalzinho dele. Então, o verbo plan, que é planejar, este verbo, ele tem um N no final. Antes tem uma vogal e antes do A tem uma consoantezinha, certo? Então, por isso que nós chamamos de CVC, tá? O verbo stop, ó, terminou com consoante, aí eu tenho a vogal O e eu tenho o T, que também é uma consoante. Da mesma forma, o verbo controlar, ó, o L consoante, o O vogal e o R consoante. O verbo preferir, ó, terminou com consoante, tem uma vogal E e depois o F, que também é uma consoante. Então, é consonant, vowel e consonant. Consoante, vogal, consoante. O que vai acontecer? Em verbos que terminam com CVC, eu vou observar o final, certo? Eu vou dobrar aquela consoante que está no final, aí eu vou colocar o ED,
Por exemplo, o verbo plan, que é planejar. Ele terminou com N, né? Esse VC. O que vai acontecer? Eu coloco mais um N e depois o ED para ficar no plural, no passado, ok? Aí o verbo stop, que é parar. Terminou esse VC, eu vou colocar mais uma no finalzinho, né? Vou colocar mais uma, letra B, aí o ED. Então vai ficar stopped, tá? O verbo control, que é o verbo controlar, vai ficar controlled, tá? Então eu só coloco mais uma consoante e coloco o ED depois, tá? O verbo prefer, preferir, ó, vai ficar preferred. Coloco mais uma consoante, aí o ED, tá? Então são essas regras gerais em verbos regulares, tá? Mais exemplos, ó. We played volleyball when we were kids. Ou seja, nós jogávamos futebol quando nós éramos crianças, né? Então aqui eu coloco, ó, o verbo terminou em Y, eu olhei para o ladinho, tem uma vogal. Eu só vou acrescentar o ED, tá? Na frase negativa, eu tenho que colocar o meu auxiliar. Do passado é o did. E é claro, se eu vou negar, eu coloco didn't, ó, que é a minha forma contraída, né? We didn't. Aí o meu verbo fica na sua base form, sem conjugar, sem o to também. Então fica we didn't play volleyball when we were kids, ok? Então nós não jogávamos voleibol quando nós éramos crianças, tá? E na minha interrogativa, mais uma vez eu devo usar o meu verbo auxiliar. Esse verbo auxiliar, did. Para fazer perguntas eu inicio com o meu auxiliar, tá? Então aqui eu vou perguntar para você, ó. Você jogava futebol quando você era criança? Né? Então eu estou perguntando, did you play? Ó, passado, eu sei que está no passado por conta do did. Did you play? Então o meu verbo em frases negativas e em frases interrogativas não coloca o ED, fica na sua base form, ok? Então o passado é muito simples. O passado, sendo verbo regular, eu vou colocar o ED, tá? E aí vai ter essas situações aqui que é só observar se termina com E. Não tem por que colocar mais um E, vai colocar só o D, né? Se é vogal, consoante, eu dobro a minha última consoante e coloco o ED no final. Se tem Y, aí eu devo analisar antes do Y. Se for vogal, eu só vou apenas colocar o ED. Agora, se for consoante, eu vou retirar o meu Y e vou colocar o I e D, ok? Então, são regras bem simples. Espero ter ajudado. Até a próxima aula com os verbos irregulares, ok?